começar a dar um contexto aqui, rapazes, a gente falar um pouco, explorar um pouco do tamanho, né? As estimativas dizem que a gente tem só no mercado financeiro cerca de, ou pouco mais de R$ 1 trilhão. É dinheiro, hein? E eu estou falando só do mercado financeiro, não estou colocando aqui utilities, não estou colocando outras coisas, que isso daí eu nem sei para onde vai essa estatística. Mas é muito dinheiro que está no mercado. Então, vou aproveitar que o Bruno está com o microfone aqui primeiro. Eu queria ouvir, Bruno, queria que você comentasse um pouco de perspectiva desse mercado aqui para os próximos 12 meses. Boa noite, pessoal. De fato, assim, fala-se em 1 trilhão, mas ninguém sabe se é 1, se é 2. E você falou assim do sistema bancário, né? Se a gente coloca dívida pública, então aquilo que está vencido no setor público, aí a gente vai passar aí de 2, 3, 4 trilhões. Então, tem muita coisa, assim, no Brasil, de crédito não pago, que são oportunidades para empresas como a nossa, né, Paulo, securitizadoras. E a gente tem visto, sim, uma expansão muito grande nos últimos tempos aí, desse mercado, seja de ingresso de novos players, novos atuantes, novos investidores. Então, a gente tem visto aí muito fundo sendo criado para tratar desse tipo de ativo, para ter esse negócio, né, dentro ali da rentabilidade das pessoas, né, e das grandes casas, mas a gente tem aí uma conjuntura, né, então a gente vem passando por um momento de economia mundial que tivemos uma expressiva alta de juros, né, então boa parte do mundo começou a ter algum afrouxamento, aqui a gente ainda não sabe exatamente quando é que isso vai passar, e a gente também tem algumas regulamentações internas do Brasil. Aí eu estou falando da 4966 do Bacen, que mudou um pouco da forma de provisão dos bancos, né? Então, a gente tem visto um movimento, sim, de maior apetite a esse mercado de entrantes, de investimento e, consequentemente, também de carteiras para serem negociadas. Então, eu já falei com o Marcelo uma vez, e aí repito, a gente, por exemplo, na Ativos, esse ano, a gente já comprou mais do que o dobro do que a gente costuma comprar ano a ano de créditos. Então, vai sim ter uma demanda, uma oferta maior de venda de crédito aí no mercado e, consequentemente, novos entrantes e outras pessoas trabalhando nisso também. Boa noite aí, pessoal. Complementando um pouquinho aqui o que o Bruno falou, acho que o mercado desenvolveu muito, né? Então, se a gente pega alguns anos para trás, os volumes que eram cedidos, tanto das instituições financeiras como de outros segmentos, né, varejistas e diversas empresas, eles eram volumes que foram crescendo ano após ano, empresa a empresa, e também setores que antes não faziam sessões, né, passaram a conhecer um pouco mais, entender os benefícios, né, de uma sessão e desenhar, vamos dizer assim, estruturas e formas de fazer a sessão da melhor maneira que se encaixasse ali no desafio da empresa, né? Então, acho que a tendência é a gente ver volumes cada vez mais crescentes, né? A gente tem atualmente uma taxa de juros super elevada, querendo ou não, o país ele tem ciclos ali de concessão de crédito e naturalmente a inadimplência ela acaba vindo com isso. Então, os volumes, o que a gente tem visto de perspectiva, eles continuarem crescendo. Eu acho que cada vez mais outros setores também vão fazer sessões de carteira, dado todos os benefícios que isso pode gerar para a empresa, no curto e no médio prazo. E, estando mais maduro, com mais investidores participantes, eu acho que é super positivo, não só para ter uma concorrência, mas também para contribuir para o crescimento do país e ajudar na economia. Paulo, vou aproveitar que você está com o microfone. Essa segunda pergunta eu já vou deixar contigo, e até pegando um gancho que você fez sobre os benefícios que um processo de venda de carteira ou de securitização traz para a empresa. Eu queria que você explorasse, dissesse aqui, quais são, né, na visão de um banco, de uma fintech, de um varejista financeiro, enfim, na visão deles, quais são os principais atrativos, né, que torna isso daí bacana para poder ser utilizado como um instrumento de rentabilidade? Acho que tem alguns motivadores ali, né? Então, óbvio, tem diferenças de empresas para empresas, mas se eu fosse citar alguns principais, primeiro, você consegue gerar uma liquidez, gerar caixa muito fácil, né? Então, dependendo de como está o seu desafio, o seu resultado no ano, você consegue ter um efeito P&L positivo naquele momento one shot. Além disso, é uma forma de você gerar liquidez. Então, em vez de você eventualmente pegar um empréstimo ou eventualmente
se desfazer de alguns ativos que são mais estratégicos, ela é uma alternativa. Tem também empresas que conseguem capturar, vamos dizer assim, ganhos fiscais, né, de impostos tributários. Também é outro atrativo importante para as empresas. Diminui o risco de portfólio. Então, quando a gente vê a empresa, obviamente, ela tem o seu foco ali no core business, né? Esse é um portfólio ali que está estressado, tem um risco, então ele diminui um pouco a sua exposição ao risco. E, querendo ou não, ela acaba podendo focar muito mais, vamos dizer assim, no que é a expertise dela e delegar essa parte que faz parte, vamos dizer assim, do ciclo da empresa, mas que não é o core business dela, não é o foco dela. Então, acho que esses pontos eles são muito importantes na hora de avaliar e desenhar, vamos dizer assim, como fazer uma sessão e por que fazer a sessão. Assim, diferentes setores eles têm momentos diferentes também, né? Então, você pega, por exemplo, até mesmo os grandes bancos, que eles têm, vamos dizer assim, a área de recuperação super bem estruturada, desenvolvida, eles têm um volume que entra todo mês de carteira NPL, de carteira não performada, gigantesco, né? E aí ele tem que tomar uma decisão, vale mais a pena eu focar na carteira que está com 30 dias, 60 dias, 90 dias, que vai me gerar um benefício em PDD, me gerar muito mais valor, com o mesmo esforço, menos esforço, inclusive, ou focar numa carteira mais atrasada que dificilmente eu vou conseguir ter a mesma recuperação e impactar meu PNL da mesma forma, dessa mais curta. E os outros setores também têm suas particularidades. Então, acho que esses pontos são importantes para ponderar. Eu, particularmente, acho que as vantagens são muito maiores de você fazer uma venda de um ativo desse para o mercado do que você manter ele em balanço e tentar recuperar dentro de casa. Eu não estou falando porque eu sou da Return e compro carteira, mas eu acho que o foco das empresas deveria ser muito mais usar a expertise, usar esse capital para aportar no que é o core business dela. Eu acho que, assim, para os bancos o principal atrativo sempre é o fiscal, né? Então existe sim aí, mas passa por tudo isso que o Paulo trouxe, né? Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco também, e aí voltando para a questão do crescimento do mercado, uma questão de mudança de cultura. Então, essa parte de securitização, de cessão, de cobrança, de recuperação, sempre viveu um pouco à margem do sistema financeiro. Era meio que colocado de longe, eu não quero contaminar aqui o meu negócio, né? E a gente tem visto cada vez mais o contrário. O processo de cobrança e recuperação, ele tem sido incorporado complementarmente ao processo de crédito. Então, é um ciclo que acontece, e aí, independente de ser lá na Return ou na Ativos, os nossos bancos controladores têm a gente como uma estratégia complementar de todo o processo de crédito deles. Então, hoje a gente está mais próximo, a gente consegue fazer uma retroalimentação. É importante para o mercado, né, ter esse efeito moral de que tem alguém ali no final da linha também para não ter maiores deterioramentos antes, né? Então, essa questão da cultura que tem mudado muito, da gente trazer solução, reativar cliente, né, colocar ele de volta no sistema financeiro, isso tem sido também um impulsionador desse mercado e um desmistificador mesmo. Antes a gente tinha medo de dizer onde é que você trabalha. Não, eu sou de uma securitizadora. Pô, você é o cara ruim. Não, não é. Hoje a gente é quem traz a solução para alguém que trouxe, algum que teve, né, algum problema ali momentâneo. Então, isso tem feito, sim, o mercado crescer muito. A concorrência, ela é boa. Eu não consigo abarcar o mundo todo. A gente tem, eu e o Paulo aí especificamente, conversado para a gente ser parceiro em alguns negócios, porque não faz sentido a gente tomar todo o risco e também o mercado é muito grande. O bolso, por maior que seja, não aguenta o todo. E essa concorrência, esse aumento que teve, trouxe muita tecnologia para o nosso segmento. Então, ainda existe um pouco de algumas pessoas o sentimento de que é um modelo muito artesanal, da ligação simplesmente, e vou falar com você e vou cobrar, mas hoje existe uma tecnologia embarcada por trás muito grande mesmo. E isso é a necessidade, ora pela concorrência e ora pela necessidade de tratamento de uma base cada vez maior. Então, acho que isso tem sido muito positivo para todo mundo, tá? Olha, eu tenho uma pergunta aqui que eu não sei se ela é tão fácil de responder, não sei se é possível responder, mas eu tenho que fazer, né? Obviamente, à luz daqui também, que existem diversas
características de cada segmento, de cada empresa, mas existe um momento certo para vender? Dá para sei lá, calcular isso? Né? Dá para ter resposta a esse tipo? Que eu tenho certeza que muita gente que não vende ainda, e eu falo isso porque foi uma pergunta que eu, como executivo de banco, eu me fazia, e eu tinha que responder muitas vezes para a diretoria do banco, quando que é o momento? E eu não tinha essa resposta, mas eu tinha que pensar numa resposta para isso. Então, eu queria ouvir de vocês também, enfim, existe um momento certo para vender esse NPL? Eu vou responder aqui com o meu outro chapéu, né? Eu estou na ativa, mas eu sou funcionário de carreira do Banco do Brasil e eu era executivo que cuidava da área de cobrança e recuperação. Então, assim, tem sim um momento certo. É diferente para todo mundo. Então, vai passar muito pelo que o Paulo trouxe ali no primeiro questionamento. Justamente, cada casa, cada banco, no caso aqui a gente fala no sistema financeiro, ou cada varejista, ou cada utility, vai entender qual é o momento que você passa a ter um custo maior dentro de casa do que se você fizer essa sessão. Você vai entender qual é o momento do seu balanço fiscal que tem espaço para você fazer uma sessão e ter um crédito tributário. Então, o momento é quando a gente está impactando o nosso negócio core, quando a gente está tendo um custo maior, está deixando de ter um benefício. Então, são essas variáveis que se olha para entender qual é o momento. E aí, por isso que é diferente para cada um. Cada casa tem a sua estrutura de cobrança, tem a sua forma, tem a sua performance, né? E aí, mas sempre vai passar por esses benefícios. Onde é que eu direciono minha mão de obra, minha força de vendas, qual é o custo que eu tenho nessa cobrança e qual é o espaço tributário que eu tenho para ter algum benefício. Então, sempre vai estar olhando basicamente aí nesse cenário, conjugando cada um com seu apetite e a sua necessidade, e aí é onde vai ter a decisão de estar na hora de vender mais ou menos e que tipo de carteira. Então, isso também é importante. Tem carteiras que algumas casas têm mais facilidade de lidar, outras não têm tantas, não têm uma estrutura, uma esteira montada. Então, esse apetite ao quanto e ao que vai variar, mas eu entendo que o momento passa por essas análises. Acho que o momento ele vai ser diferente para cada empresa mesmo, cada uma com a sua particularidade. Por isso que eu comentei que eu acho que é um desenho ali estratégico, tático, que a empresa precisa se estruturar para fazer, para executar. Posso dar alguns exemplos aqui de parceiros, né, que a gente vê no mercado. Então, tem empresas que decidiram estrategicamente focar no seu core business e não tem mais uma área de cobrança. Então, ela simplesmente acabou com a área de cobrança. Foi um desenho. Então, qual que é o momento certo para essa empresa? Toda vez que você tem algum tipo de atraso, ele faz ali 15, 30 dias com meio que um preventivo, alguma coisa do tipo, e depois ele faz a sessão. Então, o momento dessa empresa, e aí foi todo um desenho estratégico que ela fez, foi, olha, eu não vou ter mais foco nisso, eu vou organizar sempre processos de concorrência bem estruturados para garantir que eu estou tendo um preço justo ali no ativo. Então, a carteira passou ali dos 30 a 60 dias, não me lembro certo, eles já fazem venda. Então, a cada mês, 2 meses, eles estão fazendo sessão. Esse foi um desenho. Tem outros casos. Você pega, por exemplo, tem empresas que preferem ficar com o ativo ali e trabalhando na recuperação por um ano, até ter tudo, 100% dela, vamos dizer assim, impactado o P&L, já estando em prejuízo, e aí sim fazer uma sessão para capturar um ganho adicional no P&L naquele momento. Tem outras que vão ter que avaliar a questão fiscal tributária, né, para poder, vamos dizer assim, gerar, além do ganho de caixa e contábil no momento da sessão, também ter algum benefício tributário naquele momento. Então, acho que é uma coisa que deveria estar sempre presente ali no plano estratégico da empresa, do ano. E, de novo, vai ser cada empresa vai ter um desenho que vai ser melhor moldado ali para ela. Legal, acho que isso gera um insight bastante interessante, porque, enfim, não tem fórmula, né, não tem receita de bolo, né? Você tem que olhar para dentro de casa e ver o que se adapta. Tem que ter estratégia, exatamente. E aí, Bruno, você tinha comentado, né, o mercado é grande pra caramba, né, a gente não está discutindo mais se é 1 bi, né? A gente não sabe se é 2, se é 3, ou seja, não estamos falando de bilhões, estamos falando de trilhões. E que você citou também o exemplo de parcerias que vocês têm feito para poder fazerem negócios. Olhando esse ângulo, né, como é que você vê, por exemplo, a participação de investimentos, sejam externos ou até mesmo de investidores institucionais? Como é que você está enxergando isso no mercado brasileiro?
ele já é uma realidade, por exemplo, além das principais securitizadoras, ou ainda é uma coisa que ainda está meio morna e você vê que isso vai acelerar daqui para frente? Quando a gente olha esse mercado de NPL na Europa ou nos Estados Unidos, ele é muito desenvolvido, né? E ele é muito pungente. Eu diria que lá existe muito uma visão de CPM mesmo. Eu tenho agentes estruturadores de operação, mas ele não carrega aquela operação, ele já vende para alguém ali na largada, porque ele não tem capital para carregar aquilo. Então, esse mercado ele tem essa facilidade muito maior, principalmente na Europa. Aqui a gente ainda vê esse crescimento, essas formas novas de fazer negócio, de entender como é que isso funciona. E a gente tem visto um crescimento muito grande do crédito, né? Então a facilidade do crédito, né? Todo mundo hoje consegue, pelo celular, pedir 2, 3 cartões de casas diferentes. Então tem uma oferta de crédito muito maior. E em algum momento, algumas casas entenderam que, cara, isso aqui não é o meu negócio, eu não sei lidar com a cobrança, com a inadimplência. Então, vamos chegar no momento que a gente vai falar de CPM. Hoje a gente tem parcerias de cartão, né? Você vende, mas quem está por trás é outro fundo. Mas essa visão vai crescer. Então, a gente tem visto, sim, no mercado de NPL, como eu tinha dito anteriormente, um crescimento de investidores. Então, a gente está vendo até investidores tradicionais, né? Quando eu falo aqui de gestão de grandes fortunas, de famílias, né, que a gente tem isso muito forte no país, uma parte dos recursos eles começam a trazer para o NPL, a trazer ali para um single name, para um caso específico que interessa. Então, tem tido essa diversificação. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto movimento de players externos. E aí, temos um momento, digamos que bom, né? Para esse mercado, os juros altos, o dólar muito forte, é bom, porque com pouco cheque eles conseguem comprar muita coisa aqui. Então a gente tem visto esse movimento. Qual que é o grande, o que é que vai ser o grande destravador desses investimentos? São empresas de services aqui no Brasil. Então, tem dinheiro lá fora, eles querem colocar no mercado, mas eles precisam de parceiros que façam o service. Porque não adianta eu comprar um crédito NPL, mesmo que seja um single name, que eu não tenha alguém para fazer a gestão, para monetizar aquilo. Então, a gente é muito procurado, né, por investidores externos, buscando parcerias. Claro, a gente é 100% do Banco do Brasil, então a gente tem capital próprio e a gente segue vida, mas eu vejo que cada vez mais a gente está tendo novos entrantes como investidores, e eu acho que o grande desafio para destravar é justamente ter empresas de service que eu compre o crédito e coloque na sua mão a gestão e você toque. Então, eu acho que esse é o novo mercado que tem a se desenvolver nesse mundo aí de NPL. Eu tenho visto muito debate, assim, muitas casas que demonstram interesse, né? Agora, quando a gente vai para a prática mesmo, o que eu tenho visto, assim, tem novos investidores, principalmente locais. Então, eu vejo alguns fundos, algumas assets, já realmente se estruturando e começando a operar no NPL. Tenho visto mais para a parte de PJs, ali, single names e o middle, do que no massificado, né? No massificado, a gente tem visto aí, querendo ou não, o país passou por um ciclo de concessão de crédito, as taxas de juros estavam baixas, então a gente tem visto um endividamento muito alto da população e cada vez a recuperabilidade está mais difícil, né? Então as pessoas antigamente tinham 1, 2 dívidas, hoje elas estão ficando com 5, 6, 7 dívidas diferentes, e exigindo cada vez mais desconto e muitas vezes sem sucesso. Então, a dificuldade que a gente vê para frente de recuperação só tem aumentado e as performances também sendo mais desafiadoras. Quando a gente conversa, às vezes, com alguns investidores de fora, além dessa, vamos dizer assim, dessa dificuldade de ter uma previsibilidade futura, tem toda uma questão do hedge, né? Então, quando a gente foi procurado, desenhou alguns modelos, além deles exigirem uma taxa de retorno muito alta,
né, dado o risco do país, etc., eles também querem compor ali de alguma forma um hedge para a questão cambial, né? Hoje está barato, mas a gente fala que está barato, né, o câmbio 5,50, mas a gente não sabe se ele vai para 7, para 4, o Brasil é difícil de prever. Então, o que eu tenho visto é um pouco isso. Acho que os investidores locais eles têm se organizados, principalmente para o PJ. O massificado tem sido mais desafiador para a gente conseguir boas rentabilidades. E o investidor externo, né, tem esses pontos que eu comentei. Eles querem rentabilidades muito elevadas e, além disso, você tem que compor um custo de hedge que dificulta um pouco. Até pegar um gancho nisso daí, até para explicar, às vezes, para investidor externo, porque o nosso mercado é diferente, tem uma série de nuances, enfim. E, para a minha próxima pergunta, tem a questão do mix de carteira. O Brasil ele é muito criativo, né, na solução de crédito para o mercado. Já vi isso aqui, a facilidade que a gente tem de conseguir crédito de diversas bandeiras de cartões num clique aqui no celular. Mais recentemente, foi um ponto que a gente discutiu no último clube, com todas as novas funcionalidades do Pix, Pix parcelado, Pix programado. Isso é outra forma de crédito, não é que o Pix, que o dinheiro que está na hora, sai na hora, mas para o futuro. O futuro é crédito. É um crédito pessoal muito mais facilitado. Então, isso gera novamente facilidade. Então, essa nova composição de novos produtos, que eu acho que às vezes é difícil explicar para o investidor externo, porque não é comum para ele. Mas como que é isso? Como é que vocês veem, e aí, Paulo, começando contigo, essa mudança de mix de carteira que começa a se acelerar também, para vocês tomarem decisões de precificação e saber se é vantajoso? Como é que vocês estão se preparando para essa mudança de mix de carteira que está cada vez mais acelerada aqui no mercado nacional? E, eventualmente, explicar também para gringo que não é fácil. O Brasil já é complicado assim por natureza para você conseguir explicar para investidor externo ou para qualquer governança corporativa, né? Então, o Brasil tem uma série de particularidades que lá fora não existem. Então, você pega, por exemplo, o consórcio. Para você conseguir explicar o que é o consórcio para o pessoal lá fora é um sofrimento. Os produtos também, e acho que o mercado financeiro brasileiro ele é muito evoluído, né? Então você tem uma variedade muito grande de produtos, tem uma série de funcionalidades que às vezes lá fora não estão bem estruturadas como aqui. O Pix é uma delas, né? O parcelamento, né? O compre agora, pague depois, isso é uma coisa que já existe. Consignado privado. Exatamente. Então, assim, o Brasil ele já é complexo por natureza, não só da parte macroeconômica, mas também na questão, vamos dizer assim, de produtos e mix, como você comentou, né? Isso sem entrar no mérito da questão política e jurídica, que assim é uma loucura total, né? Tributária, então, nem se fala. Então, quando a gente vê o mix de produtos agora, a gente demora um pouquinho para sentir, porque eu, por exemplo, ainda não lembro de ter precificado uma carteira que o mix de produto tenha mudado tanto, né? Então, o Pix, o crédito via Pix, etc., a gente ainda não começou a olhar isso, não percebeu, porque tem um delay até as empresas começarem a ceder. Mas não vejo tanta diferença nas modelagens. Obviamente, a gente não vai ter uma performance passada, né, histórica, mas imagino que a gente vai conseguir fazer uma analogia com algum outro produto e aí, com isso, estimar mais ou menos o que a gente pensa que vai performar e como a gente deveria estar precificando. Então, não acho que vai ser um desafio. Acho que o grande ponto é se isso vai, de alguma forma, impactar ainda mais o endividamento da população e como isso pode impactar, vamos dizer assim, nas perspectivas de recuperabilidade. Quando a gente fala de preço, a gente está falando, eu acho que, do principal componente de toda a nossa operação, né? Então, a gente está falando do preço de aquisição e do preço que eu vou receber ali na frente, que eu vou vender, que eu vou receber, recuperar daquele crédito. Então, esse é um ponto bem crucial, que se a gente erra no início, já erra no final, porque você não vai conseguir trazer aquela rentabilidade. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem, talvez, claro, evoluímos muito com inteligência artificial para abordagem, para comunicação, para tudo isso, mas essa parte de dados, né, usar machine learning, usar IA para tratamento de dados, ela está muito voltada para essa parte de preço, né? E aí, assim, o Paulo trouxe muito bem ali, a gente tem esse mesmo sentimento de que os produtos mudam um pouco de envelopagem, mas a gente consegue trazer uma similaridade ali e fazer uma precificação. O que tem mudado muito
é exatamente o que o Paulo trouxe antes. As curvas de performance mudam muito rapidamente hoje, por conta dessa grande oferta de crédito, dessa pluralidade que a gente tem de ofertantes, de credores, essa facilidade. Então, as curvas de recuperação têm mudado muito, e isso é onde a gente precisa estar atento, né? O Pedro está ali, o Pedro é nosso diretor comercial e de operações, e ele tem um dashzinho lá. O Pedro é o cara do Power BI, ele gosta dos dashes ali, né? E tem um lá que é justamente acompanhando diariamente a performance de cada carteira que a gente comprou ao longo dos últimos 20 anos. E isso a gente toda hora está retroalimentando o pessoal do financeiro na hora de fazer uma precificação de compra e na hora de fazer uma precificação de piso do que é que eu cobro do cliente. Então, a gente tem visto, sim, uma mudança muito grande nas curvas de performance, nas curvas de recuperabilidade. Power BI, Pedro, vai ter que funcionar muito bem, viu? A gente está caminhando aqui para o final, então eu tenho mais 18 perguntas só, tá? Brincadeira. Eu tenho uma última questão aqui, depois a gente abre bem rapidinho para umas 2 perguntas que vocês queiram fazer, e obviamente depois, quantas perguntas mais vocês quiserem, ali enfim, no networking que vocês podem ter com eles. Mas uma última questão que eu queria colocar, conversando aqui com o Paulo, sobre autorregulação, né? Principalmente aqui na parte de bancos, né, se discutiu muito essa questão que vem até de legislação. Poxa, não pode cobrar acima de 5 anos. Isso ainda está em discussão, ainda vai levar bastante tempo. Mas, obviamente, que os bancos eles se antecipam muito nessas discussões e tomam algumas decisões estratégicas. E, através da FEBRABAN, a autorregulação, ela fala, olha, a gente vai cobrar até 5 anos. Como que isso impacta nesse mercado? Que benefícios ele traz? E se não traz algum benefício que você queira citar, mas, enfim, queria te ouvir sobre isso. Eu acho que esse é um exemplo da complexidade que é o investimento no Brasil, né? A gente tem mudança da regra do jogo o tempo inteiro, seja do ponto de vista jurídico, tributário e etc. E é um tema complexo, né? É um tema complexo para a sociedade, para a economia. O que eu vejo? Eu acho que ainda está em aberto isso, tem discussões que vão acontecer provavelmente ao longo do ano ou no ano que vem. E, de forma geral, acho que o caminho que a gente sempre tenta seguir, seja os bancos, as securitizadoras, é achar um ângulo que a gente consiga contribuir de forma positiva para a economia, para a sociedade e, obviamente, tendo nosso resultado ali, nossa rentabilidade. Com esse movimento da FEBRABAN de fazer uma autorregulação e etc., a gente também tem se movimentado para evitar, vamos dizer assim, fazer acionamentos enquanto a gente não tem isso pacificado, né, juridicamente. O que isso impacta no dia a dia? A gente, obviamente, tem uma piora na recuperação, né, e os preços das carteiras eles acabam refletindo isso. Então, como a gente estava falando no começo do debate, muitas empresas têm um ativo hoje lá no balanço que está valendo 0, né, que às vezes nem sabem que vale alguma coisa. E quando vem para... As empresas grandes já sabem que isso pode ser cedido, mas tem muita empresa no varejão que não sabe que tem esse ativo no balanço. E quando ela vem e bota para o mercado para vender, ela consegue alguma coisa e de alguma forma tenha o benefício dessa venda. Cada vez mais, quanto mais tempo passa, esse ativo ele vai depreciando. E esse é um exemplo de algo que depreciou de forma mais rápida esses ativos, né? Hoje eles não estão 100% precificados a 0. Então, a gente ainda vê umas taxas de recuperabilidade neles, caminhos da gente fazer de forma receptiva, mas é um ponto de atenção para as empresas. Eu acho que cada vez que um ativo ele fica muito tempo no seu balanço, ano após ano, mês após mês, ele vai depreciando, perdendo valor, e assim, a gente ainda não está com um cenário bem desenhado, é uma oportunidade para fazer sessões. Mas, querendo ou não, está impactando na recuperabilidade, impacta no preço. Eu acho que a gente volta para o risco Brasil, né? A incerteza é que é o problema. O mercado ele se adapta a qualquer coisa que aconteça, mas precisa que aconteça. E esse tema a gente ainda está na indefinição. A gente não sabe o que é que vai acontecer, não sabe se vai ser algo abrupto, se vai ser algo que vai ter um escalonamento, se vai ser mais suave. Então, assim, o que é que a gente tem feito? A gente tem feito alguns movimentos de buscar modelos de negócio diferentes, de buscar formas diferentes, mas com essa incerteza existe uma disparidade muito grande de ações, né? Então, onde é que vai ser o principal ponto de adaptação?
É no preço. Então, já tem securitizadora precificando a 0, tem outras precificando a um pouco, porque, de novo, a gente tinha uma curva de recuperabilidade ao longo da vida daquele ativo. Essa curva ela pode ser diminuída drasticamente. Então, isso vai afetar lá na frente no preço. Depois da definição, vai ter as consequências imediatas, mas o mercado vai se adaptar. Ele vai seguir. A gente vai ter que entender qual é a nova forma. Talvez a gente tenha que ter novos modelos de negócio, novas formas de fazer negócio. E, de novo, o Paulo trouxe aí, esse tema ele está em discussão, né? E a gente ainda não sabe como é que vai vir. Então, de alguma forma ali, acho que você citou a autorregulação da FEBRABAN, eu acho que ali foi muito mais uma sinalização de que, vamos conversar, precisa ter um meio termo. Agora, também, juridicamente, não como é que eu posso dizer assim, bom para o mercado, para o sistema financeiro, você começar a ter o entendimento de que um crédito prescrito é um crédito que não tem o direito da cobrança. Que você não tem mais o direito do recebimento, ou seja, é uma extinção do crédito, e não é isso. Então, tem uma linha muito tênue aí, que precisa ser muito bem discutida. A gente sabe que existem muitos movimentos, né, de entidades, porque existe um apelo populacional. Nós temos mais de 70 milhões de pessoas com dívidas em atraso, não é endividada, é dívida em atraso. Então, existe uma consternação quanto ao tema, mas a gente não pode criar insegurança jurídica para o sistema financeiro, porque senão a gente vai começar a ter crédito mais caro, a gente vai começar a ter mais escassez de crédito, a gente vai começar a ter mais judicialização, e tudo isso é ruim para o consumidor. Então, a gente tem tentado buscar essa pauta de discussão, principalmente hoje, ela está no judiciário, de mostrar que, não é assim, você prescrever ou estar extinto, não vai ser bom para a população. A gente vai ser ruim para o judiciário, que a gente vai passar a ajuizar mais coisas que hoje a gente não ajuiza, porque é melhor ter um acordo direto, eu consigo dar mais desconto, eu consigo ser mais solucionador, e aí a própria concessão vai parar de conceder para um segmento que nos últimos anos a bancarização foi muito grande da população, e a gente vai voltar a ter a bancarização no Brasil como um produto de elite, né? As curvas mudaram justamente porque a gente incluiu novos segmentos que antes não eram atendidos pelo crédito. Mas se isso se confirma muito a ferro e fogo, a gente vai ter um redesenho de novo. Eu não vou estar emprestando algo que eu sei que eu não vou receber, que eu não vou ter condições de cobrar ali na frente. Então, é ruim para a população, é ruim para o sistema financeiro, é ruim para o crédito, é ruim para a economia. E é isso que a gente está tentando trazer e mostrar e, de alguma forma, criar um meio termo. É chato você receber 3, 4 ligações num dia. Acho que a Anatel tem feito um movimento nos últimos anos para tentar balizar isso, né? Mas eu sempre brinco assim, não adianta você restringir as nossas ligações se as ligações de fraude acontecem 10 vezes por hora, né? Então, assim, precisa ter algo mais amplo. Então, não são as empresas de cobrança, as securitizadoras que são a vilã dessa história. E é chato mesmo, gente. O tempo todo a gente está recebendo ligação e você fica naquela, será que é algo importante, né? Eu que tenho um filho pequeno, será que aconteceu alguma coisa, estão me ligando? Então, eu atendo todas as ligações de número desconhecido, todas. Né? E é chato, porque você está ali numa coisa e perde tempo com isso. Mas a gente vai ter que encontrar um meio termo, porque qualquer solução, muito para um lado ou para o outro, é ruim para o consumidor, é ruim para a economia. Né? Então, eu acho que é um pouco disso aí. Muito bem. Pessoal, eu sei que tem zilhões de perguntas aí com vocês, porque o tema ele é muito bacana. Mas até em benefício do tempo aqui, eu vou pedir para vocês, guardem as perguntas. Depois, pega aqui o Bruno do lado. Bruno, pega o Paulo aqui do lado. Paulo, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Queria passar um pouco a palavra para vocês agora, mas em benefício do tempo, senão a gente não atrasa muito a agenda. Eu queria agradecer aqui ao Paulo,
ao Bruno, obrigado pela presença, obrigado pela votação de agradece. vocês que escolheram o tema. Isso aqui foi um tema que foi escolhido por eles, tá? A gente faz uma enquete a cada encontro e coloca 3 temas e esse tema ele foi o mais votado. Então, mais uma vez, obrigado por aceitarem participar com a gente. E, pessoal, obrigado aí também pela participação de vocês. Vamos tirar uma foto.